Amados, o nosso bispo e a nossa bispa, eles estão em viagem cumprindo uma agenda ministerial em Goiânia, amém? Lá na coordenação dos bispos nacionais, Carlos e Cássia. E aí no sábado eles estarão aqui, dando continuidade nos cultos da manhã e da noite, amém? Eu gostaria de saber, antes de eu entrar no Ministério da Palavra, se tem alguém que nos visita nesta noite. Tem alguém? Tem? Primeira vez? Como que é o seu nome? Manuela, seja muito bem-vinda, viu? Eu espero que você goste e crie raiz aqui na nossa terra, amém? Seja bem-vinda. Mais alguém? Não, né? No mais, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos, amém? Que não dormisse, né? Só fechar os olhos. E eu queria que você pedisse, que você autorizasse o Espírito Santo a falar com você nesta noite. Como eu disse aqui no começo, nós estamos na 4ª semana. E hoje o tema da campanha é curando as emoções. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para receber da Tua palavra, para receber instrução, para aprender contigo. E nós te pedimos, Espírito Santo, venha de encontro à nossa mente, venha de encontro ao nosso coração, traz revelação, traz iluminação. Senhor, que essa palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e criar raiz, e gerar frutos de vida em nós, na nossa casa, na nossa família. Senhor, nós repreendemos agora toda distração, todo sono, todo cansaço, todo desconforto. Que nesta hora os teus filhos, que nós sejamos amparados pelo teu Espírito Santo. Espírito do Senhor, fala por nós, fala através de nós. Toca sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos falando de curar as emoções. E todas as vezes que eu vou ministrar, que eu vou pregar, ou que eu vou dar uma palestra, ou que eu vou estudar lá na minha casa, seja para a igreja, seja lá para a faculdade, eu gosto muito de trazer os conceitos. Porque quando a gente traz um conceito, aquele conceito ele firma na nossa mente, ele firma na nossa cabeça, e ele nos ajuda a ter clareza, e nos ajuda também a ter o discernimento correto. Então hoje nós vamos falar de emoções, né? Aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de você. E o conceito de emoção, a definição de emoção, é que emoção é uma reação a um estímulo físico ou ambiental. Do ponto de vista da neurociência, a neurociência agora está em alta, né, por conta da ansiedade, dos problemas psiquiátricos, né? Então a neurociência agora deu um boom. Então, do ponto de vista da neurociência, emoção ou emoções são estados mentais e fisiológicos que provocam reações motoras que podem alterar o aprendizado e o nosso comportamento. Então, grosseiramente, de forma mais não tão direta, emoção tem a ver com aquilo que nós experimentamos. Emoção tem a ver com aquilo que nós sentimos. Tem a ver com aquilo que está dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro da nossa psique. E todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, seja mais fortinho, seja mais magrinho, ele é dotado de emoções. Todas as pessoas no planeta, elas já nascem com algumas emoções. E ao longo da vida, essas emoções, elas vão se desenvolvendo. E como disse aqui o conceito da neurociência, elas têm condição de dirigir o nosso comportamento.
Então, o nosso comportamento, o que nós somos, depende muito das emoções que nós temos e que nós carregamos, daquilo que está dentro de nós. Como eu disse aqui, todo ser humano, ele é dotado de emoções. E a emoção, ela é importante, porque ela nos ajuda a compreender e a construir quem nós somos. Você é construído, você é constituído por corpo, alma e espírito. Deus é trino, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Como eu disse aqui na abertura do culto, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos constituídos, dotados de corpo, alma e espírito. E quando a gente fala dessas emoções, elas nos ajudam na compreensão do mundo e na efetivação das relações. O pastor Ciro falou aqui que quando ele era solteiro, ele fez um bilhetinho para o amor dele, não foi? Então, quando ele entregou esse bilhetinho lá para a pastora Sirlene, esse bilhetinho foi carregado de sentimentos, esse bilhetinho foi carregado de emoções. Esse bilhetinho foi carregado de expectativas, de amor, de alegria, de entusiasmo, de bem-querer, como diz o poeta, né? Carregado de bem-querer. E aí, toda pessoa que é dotada de emoções, ela tem condições de estabelecer relacionamentos. Então, na verdade, a emoção é aquilo que dá tempero para a nossa vida. Vou te dar um exemplo de emoção. Quando a pessoa te fecha lá no trânsito, quase bate, quase causa um acidente, muitos ficam com raiva, não fica? Para falar a verdade. Nossa, por que essa pessoa fez isso? Né? Então, aquela raiva, aquele sentimento que te tomou ali naquele momento, é uma emoção. Quando acontece algo muito bom na sua vida e você fica alegre, cheio de expectativa, cheio de esperança, a alegria é uma emoção. Quando você olha para a barata e fica com nojo da barata, o nojo também é uma emoção. Mas quanto mais a gente conhece as emoções e a nós mesmos, nós precisamos entender que Deus precisa estar no controle. Deus precisa estar no controle do nosso espírito, e nós temos que trabalhar para que esse espírito seja conduzido a gerar em nós emoções saudáveis, emoções positivas, emoções tranquilas, digamos assim. E toda pessoa que nasce com essas emoções básicas, que já vem de fábrica, né, nós já vemos com emoções de fábrica, que são elas: medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza. Todos nós nascemos com essas emoções. Então, você pode nascer aqui no Brasil e lá nascer outro lá na China, outro lá nos Estados Unidos, outro lá na Rússia. Todos vão ter essas mesmas emoções básicas: de nojo, de raiva, de alegria, de tristeza, de medo. O que vai fazer a diferença é a forma com que você se relacionou com essa emoção. Por exemplo, eu não tenho medo de barata. Mas tem gente que acha que a barata é um demônio alado. O Edir Macedo, né, um homem famoso, pregador importante, ele fala que não é barata, é um demônio alado. Ele morre de medo de barata. Tinha um amigo meu, um grande gerente, quando a gente fechava a loja tinha muita barata. Ele punha 2 sprays de Baygon em cima da mesa e ficava lá assim esperando, como se fosse uma arma mesmo para matar a barata, porque ele morria de medo de barata. Mas pode ser que tenha uma pessoa lá na Índia que não tenha medo de barata.
Então, essa emoção, ela vai ser intensificada dependendo de como ela for te apresentada. Porque, às vezes, o pai coloca tanto medo no filho, tanto medo na filha, que ela começa a ter medo de tudo. Eu tenho uma amiga que tem medo de galinha. Aí, um dia eu falei para ela, você acha que a galinha vai vir voando, pular na sua jugular? Não vai, mas ela tem medo de galinha. Se ela vê uma galinha, acorda 3 dias, né? Eu, por exemplo, eu não tenho medo, mas eu tenho nojo de cobra. Então, a nossa emoção, ela vai ter muito a ver com a forma que as coisas foram apresentadas para nós. Como foi apresentado na sua infância. Eu tenho um filho de 19 anos, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de bicho nenhum. Mas esses dias a irmã dele rodeou a Santinha, caladinha, e ele está lá com o foninho no ouvido, tomando o tereré dele. E ela pôs a mão no ombro dele e falou assim, "Buh!" Ele não correu não, gente. Ele perdeu o chinelo, ele caiu, né? Mas de bicho ele não tem. Mas do bu dela, ele saiu correndo. Então, isso tem muito a ver com a forma que as emoções foram vivenciadas na sua infância, na sua vida familiar. A Bispa Ana fala muito, um livro que tem ali na livraria, que se chama Heranças Familiares. Ela fala que o hábito que é construído numa família pode seguir aquela família por até 100 anos. Então, a nossa família, ela é muito importante no nosso desenvolvimento social, físico, psicológico, emocional. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Ensinar as crianças o caminho que deve andar, como tratar as crianças, como ser o pai, como ser a mãe. Então, a igreja, ela trabalha muito esses valores. Porque a gente sabe que nós somos frutos da interação que nós tivemos na nossa infância. E hoje eu trouxe uma passagem bíblica muito importante. Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando a cena, eu faço aquele flashback, sabe? E eu vou ali na cena e eu imagino. E essa passagem está lá em Mateus 9. Queria que você abrisse comigo. Mateus 9, do 20 ao 22. Se a sua Bíblia tem subtítulo, ela vai estar escrito assim: Jesus tem poder sobre a morte e a doença, ou Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Diz assim: eis que uma mulher que havia já 11 anos, que padecia do fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se a ela, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher ficou sã. E aí você fala assim: pastora, mas a senhora está falando de cura emocional. Aqui nós temos uma mulher, pastora, que ela teve uma cura física, ela teve uma cura clínica, ela tinha uma patologia que deixava ela doente por 12 anos e Jesus a curou. Mas quando a gente lê essa mensagem, quando a gente lê essa passagem, o Espírito Santo me traz o seguinte: a palavra aqui fala orla. A orla seria a beira, seria a barra. E a palavra também fala que Jesus estava cercado pela multidão. Então imagina comigo o sacrifício, a dificuldade que aquela mulher teve para tocar em Jesus. E fala que ela nem tocou em Jesus, que ela tocou na roupa, que ela tocou na orla, que ela tocou na borda. Aquela mulher, para tocar em Jesus, para ter essa experiência com Jesus,
ela teve que vencer muitas coisas na sua vida. Ela teve que vencer a barreira física, porque várias pessoas cercavam Jesus. E eu acredito que os discípulos ficavam ali guardando o mestre, vigiando, zelando. Tanto que eles mandou sair em calar a boca, não foi? Então os discípulos ficavam ali velando por Jesus, cercando Jesus. Mas aquela mulher, ela teve que ter uma disposição. Eu acredito, eu imagino que ela foi rastejando por conta da multidão e tocou na beira, na orla. E o toque dela foi tão intenso, a atitude dela foi tão intensa, que em algumas versões, a tradução traz que o Senhor Jesus disse: alguém me tocou, que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então aquela mulher, ela teve que ter dentro dela uma força muito grande. Aquela mulher, ela teve que vencer o medo de ser expulsa, o medo de ser rejeitada por Jesus, o medo do comentário das pessoas, porque naquela época, uma mulher que tinha fluxo de sangue era considerada como impura. O marido não podia deitar na mesma cama que ela. Então aquela mulher, ela teve que vencer o medo de N situações, de N coisas que poderiam acontecer. Ela teve que vencer os pensamentos ruins. Quantas e quantas vezes a nossa mente é bombardeada por pensamentos ruins, por pensamentos de incapacidade, por pensamentos de não valor. Aquela mulher, ela teve que vencer a decepção, porque ela gastou todos os seus bens, todas as suas riquezas e não foi curada. Ela precisou ter um encontro íntimo, pessoal com Jesus, para que a cura viesse sobre a vida dela. Aquela mulher, ela teve que vencer o preconceito de toda uma sociedade. Então ela teve que criar força dentro dela, ela teve que estruturar as suas emoções para chegar perto de Jesus, para acreditar que Jesus tinha poder para fazer na vida dela, para ter fé e fazer algo e se mover e ir atrás de quem poderia resolver o problema dela. O medo, a insegurança, todos nós temos, mas nós não podemos permitir que o medo nos paralise. Nós não podemos impedir, nós não podemos deixar que o medo nos impeça de viver o melhor de Deus, para a nossa casa, para a nossa história, para a nossa família. Todos nós temos ansiedade, todos nós somos ansiosos, mas o problema não é ter ansiedade, o problema é o que você faz com a sua ansiedade. Nós estamos vivendo num mundo pós-pandêmico. O mundo foi virado de cabeça para baixo com a pandemia. E com essa mudança das estruturas, com essas mudanças das relações, os comportamentos foram mudados. E com isso, as pessoas vivem ansiosas. Nós tivemos casos numa escola, acho que não sei se é da Bahia, que todos os alunos da sala desmaiaram com crise de ansiedade. Mundo pós-pandêmico. E a ansiedade, ela é o excesso de futuro. A ansiedade é a preocupação excessiva. E Jesus, ele era tão maravilhoso, ele era tão perfeito, que ele nos adverte da ansiedade. Ele diz assim lá em Mateus 6,33, não andeis ansiosos por coisa alguma, a não ser pela oração e pela súplica. E se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que não tem motivo para a gente se preocupar tanto. Porque lá ele fala
que ele vestiu os lírios do campo, que nem Salomão se veste como os lírios do campo. Lá ele fala que ele vai dar o pão, que não vai faltar o pão, que não há de haver o que faltar. O povo no deserto, a roupa não envelhecia, o sapato não acabava, descia maná do céu e matava o povo daquela gente. E foram anos que Deus mandou a provisão. Então, amados, nós temos que ter cuidado com a ansiedade, cuidado com essa preocupação excessiva. Tem coisas que nós não temos domínio. Tem coisas que fogem da nossa alçada. Tem coisa que a gente quer resolver, mas a gente não consegue resolver. E aí, quando a gente se depara com uma situação, com algo que eu, que você, que a igreja não consegue resolver, nós precisamos entregar isso para Deus. Eu, você, nós não conseguimos fazer impossíveis, mas Deus consegue. Deus é o Deus do impossível. Tem coisas que não faz parte do seu ministério, tem coisas que faz parte do ministério de Deus. Vou te dar um exemplo. Por que algumas pessoas morrem tão prematuramente? Você tem a resposta? Era uma pessoa saudável, era uma pessoa que se cuidava, mas ela morre rapidamente, ela não vive muitos anos. Essa resposta faz parte do ministério de Deus. Ela veio aqui, cumpriu o que precisava ser cumprido, e Deus levou, e Deus chamou. Porque quem controla o anjo da morte? Só que a gente não entende certas coisas. E por não entender, às vezes a gente entra no processo de medo, no processo de negação, no processo de ansiedade. Quando tiver maior que você, quando for maior que você, entregue para Deus. Deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deus é especialista em causas impossíveis. E existem coisas na nossa vida, na nossa rotina, que podem nos ajudar na ansiedade, no excesso de futuro. Exercício físico. Às vezes a gente pergunta para a pessoa assim: você faz exercício físico? Ela fala assim: faço. Qual? Levantamento de garfo. Então, se a gente faz um exercício físico, quando você termina o exercício físico, te dá uma sensação de bem-estar, te dá uma sensação de dever cumprido, você fica alegre, você libera tudo quanto é hormônio dentro de você, você fica pleno. A gente tem técnica de respiração. Se você controlar a sua respiração, a crise de ansiedade vai embora. Se você tiver o controle da sua respiração, respirar longo, não fazer respiração curta, a sua ansiedade vai embora, você vence a crise. Existem técnicas de relaxamento, onde você fica todo relaxado, todo zen, e a ansiedade passa. Aí a gente é ansioso, ligado no 220. Aí a nossa dieta do dia: café, guaraná e chocolate. Tudo estimulante. Então, se eu tenho ansiedade, bebo café de 10 em 10 minutos, ela vai aumentar. Se eu como 200 gramas de chocolate por dia, então tem certas coisas que nós precisamos evitar, que nós precisamos fugir. Uma outra coisa que pode nos ajudar no controle da ansiedade é você criar uma lista de tarefas, organizar o seu dia, organizar a sua semana, organizar o seu mês. O problema é que a gente entra num círculo que a gente fica igual aquela canção lá do pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar. E a gente não pode ser assim.
A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter meta, a gente precisa ter objetivos claros, meta a médio, a curto e a longo prazo. Nós precisamos estabelecer metas para a nossa vida. E aí você faz igual a Dilma, quando você alcançar a meta, você dobra ela, né? Então nós precisamos ter essa organização do nosso dia, da nossa vida. Eu estudo, de que forma que eu vou estudar? Eu vou ver vídeo, eu vou fazer resumo, eu vou fazer um fluxograma, eu vou fazer um mapa mental. Como que eu vou estudar? Ah, eu trabalho com vendas, então eu tenho que agendar as minhas visitas, eu tenho que encher o meu funil, eu tenho que captar, eu tenho que gerar lead. Ah, não, eu trabalho com outras coisas, mas precisa estabelecer metas. E uma outra coisa que nós andamos escravo, esse aparelho. Nós precisamos quebrar o hábito de fazer uma higiene do sono. Ah, eu vou dormir às 10 horas, então 8h30 eu vou pegar meu celular, vou deixar ele lá na estante e não vou mexer nele mais. Não, eu vou dormir 11 horas. Então, 10 horas ou 9h30, eu vou deixar esse bonitão lá e vou fazer outras coisas. Porque as redes sociais, elas aumentam o nosso nível de ansiedade. Deixa eu ver o que aconteceu lá no fulano. Deixa eu ver o Reels do fulano. Ah, o fulano pôs um story, você viu? E a gente vai ficando escravo das redes. E a gente deixa de relacionar, de conversar, de contribuir. Quando a gente conversa com um irmão, com um amigo, com um familiar, a gente está sendo curado, a gente está sendo ministrado, a gente está sendo abençoado. Mas às vezes a gente deixa de conversar com as pessoas para ir conversar com celular. Então nós precisamos dessa higiene do sono antes de dormir. Amados, eu trabalhei numa unidade de saúde aqui em Uberlândia há alguns anos. E aí nós estamos falando de cura emocional e esse fato veio à minha mente. E quando eu trabalhava lá, eu trabalhava na farmácia. Eu monitorava caixa de paciente. E o que eu mais via eram pessoas que conheciam Jesus com problemas psiquiátricos gravíssimos. Pessoas que às vezes tomavam 7 classes de medicamentos. E aí eu olhava para aquilo e me perguntava, Senhor, por quê, né? Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa chegava cantando louvor lá na unidade. Mas quando você olhava para ela, você via que ela estava no outro mundo. Você via que ela não estava ali, que ela estava alienada, que ela estava longe. E se a gente não cuidar da nossa emoção, se a gente não cuidar do que está aqui dentro, a gente corre risco de ir para a psiquiatria. Então a gente tem que cuidar, tem que zelar das nossas emoções, tem que nos amar ao ponto de cuidar de nós mesmos, de pensar em nós mesmos. Às vezes a gente pensa no outro e não pensa na gente. E nós precisamos pensar na gente. E aí, pensando nisso, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas que podem te ajudar a curar suas emoções. A ter atitudes que vão ajudar na sua cura emocional. O primeiro dele, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de cura. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que nós precisamos ter emoções curadas, emoções saradas, emoções saudáveis. Nós precisamos falar para nós mesmos assim, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Se eu tenho essa dificuldade, eu quero vencê-la. Se eu tenho essa limitação, eu quero alcançar a vitória sobre essa limitação.
Aí tem gente que às vezes a gente vai falar de Jesus, a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou maravilhosa, eu sou nota 1000, eu ajudo todo mundo, eu sou uma pessoa boa, eu pago todas as minhas contas, eu sou maravilhosa. E aí já está o erro. Porque não existe uma pessoa na face da terra que não precise de mudança. Porque se nós não precisássemos de mudança, de algo diferente na nossa vida, essa igreja estaria vazia. Se nós não precisássemos de mudança, de algo de Deus na nossa vida, Jesus não precisaria ter se sacrificado. Porque o perfeito é Ele. Nós somos imperfeitos. Então nós precisamos ter essa humildade de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que nós precisamos de emoções curadas, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de restauração vinda de Deus. O segundo ponto, que você precisa ter atitude para ter cura, você precisa perdoar. Tem que perdoar. Precisa perdoar. Sem perdão, amados, sem deixar a porta do perdão aberta na nossa vida, nós criamos no nosso coração raiz de amargura, raiz de ressentimento. E quando a amargura, o ressentimento toma conta do nosso coração, nós damos espaço para que os demônios toquem na nossa vida. Nós fazemos quebra de maldição aqui todo culto de Santa Ceia. E quando o bispo Rodovalho vai nomear as castas, ele fala casta do orgulho, casta da rejeição, casta da ira, casta da raiva, casta da violência. Então nós temos que ter cuidado para a gente não estar dentro da igreja e virar a vasilha do demônio. Porque ele quer destruir a gente, ele quer destruir a nossa família. Pastora, mas a senhora não sabe o estrago que aquela pessoa fez na minha vida. Você acha que não fez na minha também, não? Eu não tive família perfeita. Eu tive uma família possível. E dentro do possível, eu tentei sobreviver dentro da minha família e cheguei até aqui. Né? Ninguém é evangélico. Ninguém conhecia a palavra de Deus para ensinar o que era e o que não era. Então nós precisamos aprender a perdoar. Se essa pessoa te fez mal, se essa pessoa te feriu, te humilhou, te colocou numa situação constrangedora, difícil, se isso causou trauma na sua vida, você precisa pedir ao Espírito Santo que te ensine a perdoar. Não tem como caminhar com Jesus sem aprender a perdoar. Ele é o maior exemplo de perdão. Ele é o maior exemplo de amor. E você também precisa perdoar a você mesma pelas escolhas erradas, pelos caminhos que você tomou que não eram certos. Porque às vezes a gente cobra demais da gente. E aí entra uma falha. Posso dizer de caráter, Carol? Perfeccionismo. Aí entra uma falha de caráter, uma ferida, o perfeccionismo. Toda pessoa que é perfeccionista, lá no fundinho, ela tem medo que as pessoas aprontem com ela, ela é desconfiada, ela não confia 100%, e aí ela cria aquela casca de perfeição para ninguém chegar perto dela. Ela acaba criando um comportamento sabotador, ela se sabota e ela sabota as relações dela. Porque ela é perfeccionista, ninguém quer andar com uma pessoa que faz tudo certinho, que põe a caneca todo dia no mesmo lugar, que faz a mesma coisinha. Tem dia que a gente está correndo, a gente joga a caneca longe, tem dia que a gente não arruma a cama. E aí? Tem dia que o pote de creme está fora do lugar. Né? Tem dia que o maridão vai lá, vai fazer as necessidades, vocês já sabem, né? Vocês já sabem, as mulheres já sabem, né? E aí, se a pessoa é perfeccionista, aquilo para ela é um crime, aquilo para ela é uma agressão, aquilo lá dói na alma dela. Então, as pessoas perfeccionistas, na verdade, elas têm ferida, por isso que elas cobram tanto dos outros.
Então nós precisamos aceitar. E nós não podemos ser carrasco de nós mesmos. Às vezes a gente é carrasco da gente, a gente acha que a gente não serve para nada, a gente acha que a gente não vai fazer nada, a gente acha que a gente é o zero à esquerda. Nós não somos zero à esquerda. Nós somos filhos e filhas de Deus. O terceiro ponto, nós precisamos, para ter cura emocional, buscar auxílio espiritual. Tirar tempo para ler a Bíblia, tirar tempo para vir no culto, tirar tempo para ir na célula. Usar as armas espirituais que Deus te deu. O jejum, a oração, o louvor. Ter boas leituras. Buscar os dons do Espírito Santo. O dom da misericórdia, o dom da compaixão, o dom da administração, o dom do amor, o dom da prosperidade e vários outros dons. O dom do discernimento. Às vezes a gente entra em situações complicadas na nossa vida porque a gente não foi alcançado ainda pelo dom do discernimento. A partir do momento que o dom do discernimento entra na sua vida, você consegue olhar para aquela situação e saber se Deus está naquilo ou não. O dom da sabedoria. A Bíblia fala que ela é um dom que nós precisamos pedir ela com fé. Então você tem que insistir com Deus até alcançar a sabedoria. Ah, pastora, mas eu já orei tanto, mas foi pouco, porque você ainda não alcançou. Então você precisa continuar orando até ela ser depositada na sua vida, até ela chegar sobre você. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a alegria, a longanimidade, o domínio próprio. Eu fui para a igreja muito nova, com 14 anos, e eu demorei para desenvolver porque eu tinha essas feridas, eu tinha dificuldade de perdoar. E aí um dia Deus esfregou minha cara no asfalto e parou, né? E aí, lá o pastor que me auxiliava, me discipulava, porque lá é outra coisa, ele falava assim, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. E eu vou falar para vocês por quê. Se você tem domínio próprio, você vê que você está estressado, você vê que você está com raiva, você já dá um jeito logo de orar, de pedir o Espírito Santo para te visitar, para contornar aquela situação. É ou não é? Mas se você não tem domínio próprio, você faz o quê? Tudo. Você acaba com tudo. Quantas e quantas pessoas fazem coisas que não queriam fazer, porque não conseguem dominar a sua raiva. Não conseguem dominar a sua ira. Então nós precisamos ter isso, domínio próprio, né? Fruto do Espírito Santo. Alegria. Buscar a alegria de Deus, vir para a casa de Deus alegre, trazer o dízimo alegre, ir para a célula alegre, ver a pastora pregar alegre, continuar amigo dela alegre, né? Pedir a Deus benignidade, longanimidade, um longo ânimo, né? E domínio próprio. Então nós temos que ter cuidado. Você também precisa ter um mentor ou um discipulador, alguém para você conversar. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nós confiamos para contar as nossas dificuldades, para abrir o nosso coração, para aquela pessoa orar junto com a gente, nos ajudar, nos fortalecer. Então nós precisamos de alguém que nos discipule, alguém que nos mentorie, alguém que nos ajude. E quando as coisas não estiverem bem, ter liberdade, falar, olha, meu líder, meu discipulador, as coisas não estão boas para mim. Eu queria sua ajuda, eu queria sua intercessão. Eu não estou conseguindo, está difícil. Então nós precisamos ter alguém para falar, alguém para conversar. É importante. Então fale, eu estou ansioso demais, eu estou tendo crise de ansiedade.
Procure alguém da igreja, alguém sábio, alguém que tem maturidade. Fala, me ajuda, eu estou tendo crise de ansiedade, eu não quero ser ansioso. Procura, eu estou tendo muito medo. Procura alguém, fala, olha, eu não quero temer, eu quero ser uma pessoa corajosa, eu quero ser uma pessoa destemida. Todos nós precisamos de ajuda. Você está achando que a hora que a coisa aperta lá em casa eu não ligo para o bicho divino? 2 palitos. Bispo, o senhor olha aqui para mim, que a coisa aqui está complicada. Bispo, me ajuda, em oração. Porque lá em casa também as coisas apertam. Estou triste. Hoje você está triste. Fala, me ajuda, eu estou numa tristeza no meu coração. Me ajuda a orar para o Espírito Santo me visitar e trazer alegria. E se for um quadro muito complicado, que você não está vendo melhora, você vai precisar de ajuda terapêutica. Você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um psiquiatra, talvez você precise de um remedinho para acalmar. Toma um remedinho, acalma. Aí a gente fala assim, não vou procurar psicólogo, não. Procura psicólogo quem é doido. Não é, gente. A gente procura para não cair na loucura. Porque depois que caiu, como é que sai? Então a gente precisa. Às vezes a gente precisa de terapia, às vezes a gente precisa de ajuda de um profissional. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha procurar socorro. Às vezes você tem pensamentos repetitivos. Você já viu o Romanos falar da fortaleza da mente? Pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, que estão aí martelando na sua cabeça, que estão te impedindo de avançar, de crescer, de vencer. E por último, irmãos, nós precisamos monitorar os nossos pensamentos. Existe uma escritora americana que diz que a nossa maior batalha é na nossa mente. Joyce Meyer. Ela escreveu um livro, O Campo de Batalha da Mente. E a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos orar e vigiar. Então você precisa vigiar os seus pensamentos. Você precisa vigiar a sua vida. Você precisa vigiar o que passa nas suas emoções, o que passa no seu coração. Quem anda comigo eu sempre explico. Às vezes a nossa briga não é com o diabo. Às vezes a briga é com nós mesmos. Às vezes a briga é com as emoções, às vezes a briga é com o pensamento. Às vezes a gente tem pensamentos acelerados. Então nós precisamos aprender a blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando vier um pensamento ruim na sua mente, você vai rebater esse pensamento com a palavra de Deus. Como, pastora? Eu não consigo, eu não posso. Posso todas as coisas por aquele que me fortalece. Ninguém me ama. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, né? Pulei, né? Mas vocês entenderam, né? Tem hora que dá bug. Pastora, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Amados, aquela viúva, ela tinha um restinho de azeite. Um pouquinho de farinha. E Deus usou a vida do profeta para tornar aquela mulher uma empresária, porque ela foi buscando as vasilhas, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. E não acabava. E não parava de jorrar. E azeite naquela época era algo caríssimo. Era algo de valor. Aprenda a confiar a sua vida em Deus. Aprenda a depositar a sua vida na mão de Deus. A palavra confiança vem do latim e significa coração fiador, aquele que acredita sem reservas. Se você ainda não acredita sem reservas, você ainda não confia. Você precisa confiar. Aí tem pessoa que entrega e fica vigiando. Deus está demorando, não chegou, está acontecendo tal coisa. E entregar é deixar Deus fazer. E entregar é não apressar a Deus. É no tempo dele, no dia dele, na hora dele, como ele quer. Se você entrega, você não cria teorias. E se? E se? E se? Dele procede o sim e o amém.
Ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Acabou. Então que você nessa noite, você faça uma oração para o Espírito Santo. Senhor, eu vi que na minha vida eu tenho dificuldade. E que você peça ao Espírito Santo para te ajudar. Nas suas dificuldades, nos seus medos, nos seus anseios, nas suas emoções. Talvez você não tenha fé a ponto de entregar e confiar. Peça a Deus para te visitar com o dom da fé, uma fé inabalável, uma fé que tanto faz chover ou fazer sol, que você vai continuar entregando, confiando e dependendo. Amém? Queria chamar o louvor, queria que vocês ficassem de pé. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te peço, Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor visite cada vida nessa noite. Senhor, que nesta hora seja derramado dos mais altos céus o bálsamo de Gileade. Que haja cura, Senhor, nos nossos pensamentos, que haja cura, Senhor, nas nossas emoções. Senhor, nos ajuda a administrar as nossas emoções. Senhor, que eu consiga perdoar aqueles que eu preciso perdoar. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu apresento diante de Ti as minhas dificuldades, os meus medos, os meus anseios. Senhor, eu quero confiar de olhos fechados. Me ajuda. Visita a minha vida. Coloque em mim uma fé inabalável. Coloque em mim, Senhor, um coração que não oscila, mas um coração que continua firme na sua presença. Deus, toca sobre a minha vida. Muda a minha história. Senhor, eu não tive a família que eu esperava, mas eu sei que o Senhor é poderoso para restituir todo o amor, toda a atenção na minha vida. Aleluia. Eu queria ungir vocês, queria pedir os intercessores que nos ajudam, que ungisse você, que você saísse daqui nesta noite com a unção da cura do Senhor. Que as suas emoções, que o seu coração fosse restaurado, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, me acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Aumente sua voz, igreja. Recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio, declara, igreja. Recaio em tua
Jesus é meu descanso. Aleluia. Amados, é muito importante a gente pedir em tudo que a gente quer, em tudo aquilo que a gente sonha, em tudo aquilo que a gente precisa, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele não abandona ninguém. Então sempre convide o Espírito para te ajudar, para te guiar, para te ensinar. Faça esse convite: Espírito, entra na minha vida, me ensina, me molda, me ajuda, e ele vai te ajudar. Amém? Amados, eu queria que vocês fizessem uma oração comigo, e que todos se colocassem de pé. Amém? Queria que você prestasse atenção nessa oração e que vocês me ajudassem nela. Amém? Que orassem junto comigo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu, nesta noite, apresento a minha vida diante de Ti e reconheço a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e guie a minha vida, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Se você fez, eu gostaria de ver você. Não? Amém. Amados, nós já vamos encerrar. E nós estamos com muitos pedidos de oração aqui. Algumas pessoas enfermas. E a oração do justo muito pode em seus efeitos. E Jesus nos justifica. Então, eu queria que você orasse comigo para a gente encerrar. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, ainda na Tua presença nós colocamos a vida da Ana Flávia. Senhor, ela pede oração pelo seu filho, o Vinícius, que vai fazer uma cirurgia. Que o Senhor tome conta dessa cirurgia, que os Teus anjos estejam ali, que no nome de Jesus essa cirurgia seja bem sucedida e que ela dê testemunho. Pai, a Terezinha, ela pede oração pela Franciele, pelo Isaías. Deus, eles vão ali naquele revisão. Senhor, que eles possam ter experiências sobrenaturais com o Senhor ali no revisão. Os guarda, os abençoa, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento o Jailson, que pede oração, Senhor Jesus, pela Maria Morena Alves. Senhor, ela está na UTI. Nós damos ordem agora, que os teus anjos de cura estejam ali naquela UTI, que toda enfermidade desaloje, bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, a Gabi Malta, ela pede oração pela mãe, pela cura da depressão, pela oportunidade de fazer faculdade, pela loja e pela capacidade e força. Senhor, eu te apresento a vida da mãe da Gabi. Senhor, toca nessa vida agora. Toda tristeza, toda depressão, todo medo, toda insegurança, perca a força na vida dela agora. Nós declaramos sobre ela, do alto da cabeça à planta dos pés, o sangue de Cristo. Te apresento também a vida da Gabi. Senhor, abençoa a vida financeira dela. Senhor, abençoa na faculdade, que ela cresça no ministério, em nome de Jesus, amém. Senhor, a Vitória pede oração pela vida espiritual, emocional e ministerial, pela revisão, pela família, pelo casamento dos pais e pela amiga Garcia. Senhor, eu coloco diante de Ti cada um dos pedidos de oração da Vitória. Que o Senhor possa tocar nela espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, que ela venha alcançar lugares altos em o nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estarão ali no revisão, que eles possam receber o melhor do Senhor. Toca sobre o casamento dos pais da Vitória e abençoa poderosamente, Senhor, a vida dessa amiga Garcia. A Shirley pede oração pela cura do Diego. Senhor, toca sobre a vida do Diego. Senhor, todo problema do coração seja curado. Restabelece a saúde dele agora, em nome de Jesus. Pai, a Laodiceia pede pelo Paulo Henrique, que está em estado grave na medicina. Ô Senhor, vai visitando esse homem agora. Toca sobre a vida do Paulo Henrique. Senhor, toda enfermidade, toda doença, perca a força, em o nome de Jesus. Fortalece essa mãe que está desesperada.
cerca essa família com teu sangue, com teu poder, com teu cuidado, em nome de Jesus. Senhor, a Adélia pede oração pelo seu tio, José Heitor. Senhor, toca sobre a vida do José Heitor. Senhor, ele está ali na UTI. Senhor, traz fôlego de vida sobre a vida desse homem. Restaura a saúde dele. Que toda enfermidade perca a força e caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te apresento a vida do Anderson, que pede por sua família. Senhor, que a família do Anderson possa receber a Jesus. Que a família do Anderson, Senhor, possa ir no revisão de vidas. Ajuda essa família, Senhor, e os fortalece. Te peço também por essa tia que está com câncer. E damos ordem que todo câncer caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Erga sua mão, que o amor de Deus Pai, gente, tem mais um pedido. Você está vendo? Tanto que a gente precisa de orar, tem muita gente doente. Então ore. Quando você souber que tem alguém doente, ore. Amém? Senhor, eu te apresento a vida da irmã do Jean, que está com aneurisma. Senhor, nós damos ordem agora que toda enfermidade no cérebro, que toda hemorragia caia por terra em nome de Jesus. Que a saúde dessa moça seja restaurada para a honra e glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão consoladora com o Espírito Santo te leve em paz, te proteja e te abençoe. Vão com Deus, aleluia!